Eles costuraram tua boca com silêncio. O corpo torturado na poesia de Alex Polari. Canção para Paulo, a Stuart Angel. Eles costuraram tua boca com silêncio e trespassaram teu corpo com uma corrente. Eles te arrastaram em um carro e te encheram de gases. Eles cobriram teus gritos com chacotas. Eles queimaram nossa carne com os fios e ligaram nosso destino à mesma eletricidade. Igualmente vimos nossos rostos invertidos, e eu testemunhei quando levaram teu corpo envolto em um tapete. Entregue a perplexidades como essas, meus cabelos foram se embranquecendo e os dias foram se passando. Nessa comunicação, abordaremos como a tortura e o corpo torturado são significados na obra Inventário de Cicatrizes. Esperamos com isso compreender diferentes formas de simbolizar a tortura na materialidade da produção estética. Em nossa história, a ausência de um registro fotográfico das torturas se choca a forma regular com a qual certas imagens, sobretudo a do militante suspenso no pau de arara, são formuladas e circulam, desde pelo menos o começo da década de 80. Se tal imbricação busca fisgar e fixar o horror numa imagem, como o objeto estético textualiza e desloca as contradições que vêm à luz em toda tentativa de dar corpo ao real. Na década de 70, as produções culturais, incluindo a poesia, foram amplamente usadas como estratégia para disseminar o ideário da luta pela anistia em todo o país, servindo como forma de denúncia, testemunho e rememoração da violência ditatorial. Entre essas obras encontra-se Inventário de Cicatrizes, livro de poesia de Alex Polari publicado em 78. Trata-se da reunião de 53 poemas escritos em diferentes cárceres da ditadura. Na apresentação, Carlos Henrique Escobar argumenta que esses poemas são um símbolo de resistência aos movimentos políticos e estéticos hegemônicos de sua geração. A matéria dessa autobiografia poética são as práticas polimorfas de violência associadas ao sistema repressivo. Num espaço extremamente limitado, o autor condensa diferentes experiências de exceção, como a tortura e o desaparecimento, além de dar corpo ao confinamento e ao fim da utopia revolucionária de 68. Em Trincheiras de Papel, Ditadura e Literatura Carcerária no Uruguai, Alfredo Azulgaratti comenta que em seu país a literatura de cárcere é, em parte, herdeira da poesia contestatária dos anos 70. Contudo, o universo fechado das prisões impôs a necessidade de reinvenção da escrita, desde sua mínima expressão. Essa produção tem suas raízes nas sessões de tortura, consolidando-se na solidão dos calabouços. Em dias de extensão ilimitada, em que os torturados permaneciam incomunicáveis e encapuzados, muitos deles memorizavam seus versos e, posteriormente, os transcreviam. Nos entretempos do horror, foram muitos os que escreveram nas piores condições imagináveis, a começar pela precariedade dos materiais de inscrição, até as inevitáveis perdas sofridas no processo de circulação dos textos. Acrescento, com base em Chaves, que a vulnerabilidade desvelada em certos enquadramentos não aparece lá onde um corpo é subjugado. Ela irrompe, sobretudo, na dimensão poética desse corpo, que ao escrever se lança em outro lugar que não o puro pedaço de carne ao qual a tortura tenta reduzi-lo. A poesia de Alex Polari se originou em condições semelhantes, sendo igualmente atravessada pela dor extrema e pelas dificuldades de transmissão dos escritos para além dos muros. Ela porta as marcas indeléveis do horror experienciado nos porões da ditadura, como é possível ler no poema Os Primeiros Tempos da Tortura. Nele, o tempo da tortura é o imperfeito, tempo da fascinação que parece vivo e, no entanto, não se mexe. Beatriz Vieira mostra como a constatação de uma história inacabada e de uma cultura arruinada revelam uma ressonância social de um esvaziamento traumático. Aquilo que foi melancolicamente percebido como vazio cultural indicava a experiência dolorosa de um luto irrealizado. O caráter excessivo conferido à perda se associava com a asfixia social e com a fabricação histórica de marcas inapagáveis nos viventes. A poesia da época colocava em cena um corte que rasga as camadas do tecido social através de metáforas do vazio, da dor, da fragmentação, da asfixia e da incisão. No poema Inventário de Cicatrizes, as imagens do horror são congregadas numa catedral de vítimas e vitrais, numa internacional de feridas. A recomposição do todo fraturado, a geração que torturou seus poetas, não leva, contudo, à felicidade futura. Não compreendo a poética escarcerada como a criação de imagens impressionistas sobre a prisão ou sobre a tortura, mas sim como lugar de uma impressão, de um risco que demarca a existência de uma vida precária na fim da linha do confinamento. É pela via da literalidade que tais impressões rasuram a impossibilidade de traduzir, em palavras ou imagens, a crueldade das torturas físicas e psicológicas, o processo de destruição programada dos longos anos de cárcere. Na obra, o corpo é a palavra mais recorrente.
No curto espaço de 58 páginas, ele é evocado mais de 20 vezes, apontando para diferentes dimensões: a relação sexual, a ausência de corpo dos presos, o local de ferimento, tortura e confinamento, o invólucro do vazio e os mortos. Se o corpo, como uma totalidade, é a palavra que enoda o imaginário, o simbólico e o real, vários poemas atestam uma profusão de um não todo corpo macerado e despedaçado. Mãos, coxas, rostos, gritos, ecos e cicatrizes. O primeiro esforço de reflexão geral sobre os expoentes temas e impasses da poesia dos presos políticos foi realizado por Heloísa Buarque de Holanda. Ela compreendeu essa produção como um depoimento testemunhal distinto da autobiografia, do relato da história recente ou mesmo das formas ficcionais jornalísticas. O aspecto singular do testemunho consistiria na pouca informação original sobre a luta armada, as organizações, as torturas e os inquéritos dados a público. Segundo a autora, Inventário de Cicatrizes e Camarim de Prisioneiro, outro livro de Polari, seriam os casos exemplares desse novo gênero, pois reúnem a tentativa de articulação do político com o pessoal e os temas ligados ao salto da militância e da vida. Ao contrário de Camarim de Prisioneiro, não há qualquer imagem, desenhos ou fotografias em Inventário de Cicatrizes. Nele, o poeta joga com a falta radical de significantes para simbolizar a tortura. No poema Noites no PP, Presídio Hélio Gomes, por exemplo, o pau de arara irrompe não como uma cena prototípica, mas como figuração onírica pluralizada. A tentativa de saturar o corpo vazio pelo gesto devorador se choca a impossibilidade de preencher esse vazio, a impossibilidade de apagar as marcas das griletas e de não sonhar repetidamente com a cena traumática. Os anjos suspensos em pau de arara celestes. O horror se instala nos poemas como um buraco negro, um furo real, lido no registro do impossível, do inimaginável e do insuportável. Inventário de Cicatrizes bordeja esse abismo. No poema Requiem para uma Aurora de Carne e Osso, o nome da militante transita nos liames do literal e do figural. Na primeira estrofe, o nome próprio é reiterado 5 vezes em caixa alta, e os qualificativos são subscritos em minúsculas. Na segunda, o poeta se destina à militante assassinada, invocando-a por meio do jogo com Deítico. Na sala de tortura, te estraçalharam um crânio. Fora da poesia, o pau de arara é a única miragem possível do horror ditatorial. Esse método de tortura se tornou um emblema, uma espécie de signo e metonímio do nosso regime de exceção. Face ao furo real aberto pelo horror, a imagem do pau de arara aparece como tentativa de tratar essa perturbação, de reconstruir suas condições de aparecimento. Nas figurações desse modo de tortura, que designamos a partir do termo de Lagasse como cena prototípica, é o corpo masculino que se encontra suspenso em enquadramentos bastante regulares. É preciso considerar ainda que essa série opera uma tensão entre o excesso e a falta de imagens, servindo mesmo como tentativa de tamponar o abismo aberto pela ausência de significantes. O capacete de Cristo e o corpo feminino supliciado, tal como evocados no poema, são 2 dimensões que não se inscrevem na memória discursiva, como uma imagem possível para o suplício. Para concluir, há uma discrepância entre os modos de simbolizar a tortura na poesia e em outros materiais do arquivo. Se o real é indizível, o horror aponta igualmente para aquilo que não tem qualquer representação. A materialidade da produção estética tenta dar corpo ao real, por meio de pelo menos 3 vias não excludentes. 1. A descrição das práticas e métodos da tortura, como ocorre em Trilogia Macabra, Canção do Pentotal ou Canção para Paulo. 2. A referência a cenas e objetos da tortura, como ocorre em Os Primeiros Tempos da Tortura e Recordações do Paraíso. E principalmente a proliferação de palavras que remetem à figura do corpo despedaçado, inscrito como ferida, cicatriz no texto poético. Agradeço a escuta.